Hoje eu quero navegar um pouco com você na Bíblia, pode ser? Vamos ler uma Bíblia hoje? Vamos ler uma Bíblia? Eu vou pedir para o Gessé me acompanhar aqui na projeção. Enquanto eu orava por essa reunião, nós temos pregado sobre a nova aliança, na verdade, a maravilha que é vivermos uma nova vida por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E tem tantos textos maravilhosos, tantas histórias incríveis. Quando eu estava orando por essa reunião, o Senhor falou assim: por que você não lê aquilo que eu mostrei para o apóstolo Paulo sobre a nova vida que vocês têm? Por isso eu quero nessa manhã gastar um tempo lendo com você Efésios capítulo 2. Pode ser? Efésios capítulo 2, versículo 1, começa falando sobre todos nós. Se você está aqui pela primeira vez, se você nunca entrou numa igreja evangélica, talvez isso aqui vai relatar muito bem o que eu e você talvez está passando agora. E fique tranquilo, todos nós já passamos por isso aqui. Se você já é cristão há um tempo, quando você começar a ler, você vai falar: olha aqui a minha vida escrita na Bíblia. E a gente vai começar a ver a dinâmica maravilhosa que é a salvação. Olha o que está escrito em Efésios 2, capítulo 1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Está falando aqui de Satanás. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Isso aqui somos nós. Mas eu nunca fiz nada, eu sempre tentei ser uma pessoa boa. Isso não diz respeito a nós, diz respeito à herança que nós recebemos do pecado. Mas Deus não deixou isso desse jeito. Olha o versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos espiritualmente por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá nos apontar como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Versículo 8: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, nenhuma pessoa pode fazer isso. É uma dádiva, é um dom, é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, por fazer tudo certo, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Não se esqueçam que vocês, gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, nós, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dEle, por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que os separava.
Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos diferentes, uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus, em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Versículo 19: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Feche seus olhos. Pai, nós reconhecemos a Tua palavra e honramos ela. Sabemos que há um plano eterno do Senhor para as nossas vidas, e que esse plano envolve nós estarmos em Cristo Jesus. Por isso, Pai, mais do que a minha capacidade de falar ou ensinar, que as verdades da Tua palavra, Pai, inundem o nosso coração, que isso chegue como uma convicção tamanha, que nos faça, mais uma vez, nos rendermos a Ti, porque o Senhor tem para nós essa nova vida, a nova vida em Cristo Jesus. Por isso nós somos gratos, Pai. Amém. Irmão, minha irmã, esse texto, ele é muito poderoso. E é sempre bom nós recordarmos essa verdade. Nós vivemos em tempos onde cada vez mais e mais nós estamos sendo ensinados a viver de maneira um pouco egoísta, um pouco solitária. Cada vez mais nós vemos os problemas nos outros e vemos às vezes menos problema em nós mesmos. Nós estamos constantemente sendo incentivados a viver numa redoma, numa prática de comparação. Estamos ou não estamos, gente? Num mundo que nós temos tanta gente falando tanta coisa, como é que nós nos mantemos puros? Como nós nos mantemos fiéis àquilo que Jesus pagou por nós na cruz para nos chamar de filhos e filhas? Eu não sei você, mas constantemente se eu não tomo cuidado, eu sou bombardeado por coisas que dizem o que eu deveria estar fazendo, onde eu deveria estar fazendo, aquilo que eu deveria estar me preocupando. Nós recebemos notícias, nós recebemos más notícias, e aquilo gera pressão no nosso coração, aquilo gera insegurança. Nós temos relacionamentos, certo? E os relacionamentos às vezes nos machucam. Machucam ou não machucam, gente? Machucam. Às vezes a gente se sente traído, às vezes a gente se sente abandonado. E aí tem um monte de gente falando, o que você faz quando você se sente assim? Sempre tem alguém dizendo para nós o que nós devemos fazer numa situação.
Só que muitas vezes nós não buscamos a palavra de Deus para dizer o que Ele realmente tem sobre nós. Porque nós gastamos um tempo aqui lendo esse texto, nós vamos voltar para ele aqui. Mas se você começa a ler ele aos poucos, dedicando um certo tempo, sem pressa, você percebe que a palavra de Deus tem mais a dizer sobre você, sobre a mim, do que o mundo inteiro tem a dizer. A grande beleza da nova aliança, meu irmão, minha irmã, é que eu e você podemos ouvir diretamente de Deus quem nós somos. Eu vou falar de novo. A grande beleza da nova aliança é que eu e você podemos ouvir de Deus quem realmente nós somos. Você crê nisso de verdade? Porque isso muda. Tem muita gente que fala em nome de Deus, mas não fala o que Deus diz. Tem muita gente que quer que a gente se conforme a um modelo, porque esse modelo é o que todo mundo faz. Mas quando você lê as Escrituras, tem muito pouco sobre regras para ser um cristão, e tem muito mais sobre o que é ser um cristão. A verdade do cristianismo é que só existe porque nós temos relacionamento com Deus o Pai. Sem o Pai não tem cristianismo. Qualquer outra coisa que te disserem é mentira. A base do Evangelho de Jesus é que ele tinha relacionamento com o Pai, e ele ensinou os discípulos a terem relacionamento com o Pai, e os discípulos ensinaram a igreja de Atos a ter relacionamento com o Pai através do Espírito Santo, e Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso falando, prestem atenção, vocês não precisam mais ser escravos de uma maneira antiga de viver, vocês precisam se relacionar com o Pai através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a coisa mais negligenciada na igreja hoje. Eu, quando lembro na minha adolescência, eu via coisas e coisas sobre o mover do Espírito Santo, e teve um tempo na minha vida que eu falei, eu não quero ser cheio do Espírito Santo, tá louco, vai acontecer umas coisas estranhas comigo, e vai acontecer não sei o quê, e eu fiquei receoso. E eu lembro até hoje, quando eu tive um toque do Espírito Santo, que eu tive um batismo, comecei a falar em línguas, coisas que assim, eu não sei explicar, mas foi num culto, eu lembro até hoje, a gente estava em São Paulo, na comunidade sede, lá na Vila Carrão, eu estava na galeria, na parte de cima, no canto, eu lembro a fileira que eu estava sentado, na terceira, na oitava poltrona da parede para cá, foi tão impactante que, sabe assim, registrou no meu coração. Eu comecei a chorar, e o Senhor começou a me ensinar no meu coração, você é um filho amado. Meu batismo no Espírito Santo, primeiro, não foi falar em línguas, foi eu ter convicção de que eu era filho. Então a gente tem que tomar, Gustavo, você está falando que o seu exemplo é para todo mundo, meu irmão, a Bíblia fala que antes de qualquer dom ser manifesto, o que nós temos é a mudança do nosso coração. É isso aí. É a mudança do nosso coração. Por isso que, pensa comigo, você já tentou convencer alguém que está errado, mas ela não acredita que ela está errada? É fácil ou é difícil? Não, mas você está fazendo errado. Não estou. Não, mas aqui está dando errado. Não estou. Difícil, né? Parece que está dando estou falando com uma porta. Não quer mudar, e a gente desiste e abandona a pessoa. Não é assim que faz. Mas o Evangelho, ele parte de um ponto muito interessante. O Evangelho parte da convicção de que eu e você temos que ter, de que fora de Cristo, nós somos pessoas não tão boas assim. E é engraçado, porque conversando com os jovens, vai fazer 11 anos que eu
cuido diretamente com jovens e adolescentes, e nós estamos numa geração muito interessante, porque eles não se acham ruins, eles se acham bom. E nós estamos vivendo também, estou falando com jovem e adolescente, mas se for para você também, tá bom, Gustavo, você aceita. A gente vê pessoas piores, e a gente fala, comparado ao fulano, eu não sou tão ruim. Só eu faço isso, né? Você não faz, não. A gente cria uma regra de comparação maluca, onde essa regra coloca com que a gente fique acomodado na mediocridade. A gente nem é ruim, mas a gente também não é bom, mas assim, está dando para viver? E a mediocridade é horrível. A gente fala num dos nossos cursos que tem um exemplo muito interessante. Eles colocaram um dia numa panela bem grande, um sapo dentro dela e a temperatura ambiente. E eles deixaram nesse sapo e começaram a aumentar a temperatura da água aos poucos. O sapo continuou lá, nadando. Ele não percebeu, daqui a pouco ele cozinhou e morreu. Sabe quando vai ficando quentinho, confortávelzinho? Nem percebeu que estava morrendo, coitado. E é uma experiência por quê? Porque o comodismo, a mediocridade, essas coisas fazem com que a gente ande sempre no limite do mínimo. E quem anda no limite do mínimo, gente, todos nós corremos esse risco, amém? Não tem pessoas melhores ou piores aqui, todos nós corremos esse risco. Se a gente fica sempre no limite do mínimo, a gente nunca consegue desfrutar a nova vida. Vocês estão aqui comigo? Outra coisa que acontece muito é quando a gente começa a congregar na igreja, começa a ter relacionamento, a gente sempre quer saber, que é a pergunta que eu mais ouço, acho que a pergunta que eu mais ouvi de jovem foi: aqui na igreja pode fazer tatuagem? Aí a outra pergunta, a segunda maior pergunta é: vocês podem beber aqui na igreja? Eu falo, não sei, você pode? Aí eles ficam olhando para a minha cara. Mas o que é a regra? Eu falei, não tem regra, o que a Bíblia diz? Ah, não sei, então vamos ler? Eu não vou ficar... Por que eu dei esse exemplo? Porque a gente quer saber qual é o limite. Até aqui eu posso? 2 latinhas de cerveja? 3 não, 3 já vai para o inferno direto. Mas 2... Nossa, o Gustavo está falando que pode beber. Não, gente, não é o foco da pregação, presta atenção. Eu estou dizendo que nós amamos limites, porque a gente sempre quer viver assim. Eu gosto tanto das coisas aqui, da minha antiga vida, mas eu também gosto muito de Jesus. Como é que eu consigo andar no... Ai, Jesus, eu te amo, mas isso aqui... não posso andar só pertinho daqui. Eu ainda estou aqui, né, tem uma linha imaginária aqui. E o que acontece quando a gente cruza essa linha? Porque a gente cruza ou não cruza? Cruza. A gente se sente como? Mal, culpado. E aí você fala, foi a perna? Vai o corpo inteiro, né? Já fiz errado, vou errar agora? Você percebe como a nossa mente funciona? Essa mente é a mente que ainda é escrava. Eu não estou dizendo que você não conheceu Jesus, amém? Só que você ainda não conheceu Jesus por completo. E por isso eu já aconselhei vários e vários amigos e amigas. Qual que é o limite? É esse. Rompe o limite. Vai para o lado oposto. Já quebrei chip de celular, de jovem. É os contatinhos que dá problema? Eu te compro um novo. O que é que você precisa fazer para romper? Mas como a gente não se sente tão mal, comparado aos corruptos, aos bandidos e homicidas, eu sou uma pessoa boa. A gente nunca tem um arrependimento total. Vocês estão aqui comigo? Está fazendo sentido? A gente fica no limitinho. Eu me arrependo disso, mas isso aqui ainda dá, né? Não vi a consequência do pecado, então dá para eu ficar nele. E não tem.
Ou estamos em Cristo e somos nova criatura, ou nós somos filhos do diabo. Podia acabar a pregação agora. Não tem, é um engano a gente pensar que a gente pode viver como a gente tem ensinado nesses últimos 10 domingos. Eu posso andar na antiga e na nova aliança. Eu posso ficar andando cheio do Espírito Santo, mas agora eu vou fazer tudo certo para Deus responder quando eu pedir para Ele. Gente, Deus já deu tudo a você. O que você precisa fazer? Você precisa crer, que você precisa ter relacionamento com Deus, porque aí você tem a convicção de que você recebeu. Chega um pacote na sua casa com seu nome nele, seu nome, CPF, endereço, só que você não comprou nada. Você abre ou não? Tem uns que abrem, tem outros que não abrem. Deus, Ele nos deu esse presente maravilhoso, que é a graça, que é a salvação, e a única coisa que nós temos que fazer é crer em Jesus Cristo e decidir, repete comigo, decidir, uma vida completa por Cristo, é abrir o presente, falar, isso é meu. E o apóstolo Paulo, eu não esqueci do texto não, tá gente, só estou conectando aqui, porque é isso que o Paulo está falando aqui. Vamos lá para o versículo 1 de novo? Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração de todos os que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Mas eu nunca fiz pacto com o diabo. Mas eu nunca... Peraí, não estou falando disso. Você era escravo dos seus desejos? Quem mais além de mim? Não conseguia dizer não. Conseguia dizer não para o meu desejo. Escravo de tudo, escravo dos meus pensamentos, escravos do meu anseio. Tem um filósofo, Immanuel Kant, que ele fala isso, ele fala assim, a verdadeira pessoa que é livre, ela na verdade precisa entender que essa liberdade real não está em fazer todas as escolhas que ela quiser. A gente pensa que alguém livre é alguém que pode fazer o que der na telha. Eu sou livre, tenho meu dinheiro, né? Faço o que eu quiser. Isso é escravidão, porque você não consegue escolher. Ou você é escravo do dinheiro, ou você é escravo do desejo. A verdadeira liberdade é você escolher o que você faz com a sua vida em prol de algo melhor. Por isso que a liberdade cristã é, Senhor, o Senhor me libertou da escravidão dos meus desejos, agora eu quero viver a minha vida para Ti. Você entende que o cristianismo, a nova aliança, você nunca vive no limite. Você não fica no limite. Você desfrutou de algo tão bom, que você não precisa ficar vivendo na beira do precipício. Amém, gente? Mas tudo parte do ponto. Eu era este homem. Eu era este homem aqui, ó. Escravos por natureza, merecedores da ira de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua. Vamos ler o texto? Versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado. Paulo, eu quero que você deixe o texto na tela, Gessé. Mortos por causa do pecado, ou seja, mortos relacionalmente. Nós não tínhamos relacionamento com Deus. Nós vivíamos escravos de nós mesmos. Até os relacionamentos que nós tínhamos um com o outro, muitas vezes era afetado por isso. Era egoísta. Era manipulador. A gente estava morto relacionalmente. Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E aí o apóstolo Paulo vai falar, depois no versículo 8, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Esse versículo é chave para a gente entender o Evangelho. Você precisa crer que você foi salvo por causa de Jesus, por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz. Gustavo, como é que eu creio? Eu creio, eu acredito.
Só que quando você acredita numa coisa, você muda. Muda ou não muda? Vocês estão aqui ainda ou não? Vocês se perderam aqui? Estão aqui ainda? Muda ou não muda? A sua convicção faz com que você mude. A gente faz isso com time de futebol, com partido político, com restaurante que a gente troca, com marca de pasta de dente. Eu e você advogamos por coisas depois que a gente tem uma experiência. Eu creio que é melhor, eu falo para todo mundo. Mas o evangelho, a gente às vezes não faz isso. Por quê? Porque a gente quer viver no limite. E aí parece que a Bíblia, o evangelho, Jesus, a igreja, é algo que é resumido no quê? No supermercado. Eu vou, pego o que eu preciso e vou para casa. Hoje a música não estava tão boa, então eu vou buscar em outro. Hoje foi o Gustavo que falou, eu vou ouvir outra mensagem. Hoje que... Você percebe que a nossa mente, quem vive no limite, sempre está buscando consumo. Porque não está no prazer da presença. Está sempre em algo que eu posso... O que vai me beneficiar se eu for? Isso a gente precisa entender, que a gente recebe a salvação como um presente pela fé. Você não se esforce para receber a salvação. A salvação é pela graça. A salvação é um presente, ela vem pela fé. Olha o versículo 8, não é uma recompensa, versículo 9, perdão, não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Eu fiz tudo certo. Então sabe aquela regra que a gente falou no começo? Eu sou melhor que o assassino? Não funciona, porque ele pode ser tão salvo quanto eu e você. Aí dá uma bagunçada na cabeça, né? O que leva os mais imaturos a dizer assim, então não importa como eu vivo a minha vida. Eu posso viver como eu quiser. Eu posso viver como eu quiser, porque se Deus é gracioso e no final vai todo mundo para o céu, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Lá no final eu faço uma oração, peço para algum pastor ir lá orar diante do meu caixão e eu vou para o céu. Não é assim. A salvação se recebe por fé. E você precisa crer em vida. Você precisa crer em vida. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, porque eu não era uma pessoa boa. Mas se eu sou uma pessoa boa, de que vale o sacrifício de Jesus? É só uma história bonita, você entende? Que legal, o menino Jesus lá atrás morreu na cruz. A gente se emociona com o filme do Paixão de Cristo. A gente olha e fala, nossa, é verdade, Jesus amoroso. Mas Ele ainda não se torna Senhor da nossa vida. Jesus, Ele precisa se tornar Senhor da nossa vida. Só que Ele só se torna Senhor quando a gente vê que Ele é muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Isso muda. Isso sai de viver um cristão que está sempre no limite, para um cristão que depende da graça e do amor de Deus. Eu não era a flor que se cheire. Eu era assim escravo dos meus desejos. Olhava para mim constantemente. Sempre escravo de como é que eu posso ganhar, como é que eu posso tirar uma lasquinha disso, como é que eu vou ser beneficiado disso. E não se engane, a nossa geração de hoje continua a mesma coisa, só que agora são os sentimentos. Elas ficam tão presas no que disseram sobre elas, que elas ficam, não, eu sou isso mesmo. Aí Jesus fala, você é meu filho, você é minha filha amada, abençoada, herdeira, tem acesso às coisas do Espírito Santo. Mas aquele amigo na escola falou que eu sou gordinho. Mas eu namorei com aquela pessoa e ela me rejeitou. Mas perdoa, chora se precisar chorar e segue em frente. A gente acredita que as nossas emoções são maiores que a palavra de Deus. Nós vamos nos arrepender disso. Senhor, o que eu sinto não é mais importante que a tua palavra. Ele fala, está escrito aí que a salvação é pela fé, não é pelo sentimento. Eu sinto que eu estou salvo hoje porque eu li a Bíblia. A salvação é convicção.
Jesus Cristo morreu por mim na cruz, para que eu pudesse escolher não mais pecar, e agora eu vou viver a minha vida para si. Amém, gente? Aí você para o limite, você não quer viver no limite. Por quê? Porque é um risco toda hora. Gente, ninguém em sã consciência pegaria a estrada, que pode correr um risco de acidente, se tem uma outra melhor. Ai, porque eu gosto de adrenalina. Não gosta não, gosta do pecado. Então a gente precisa ter esse temor no nosso coração, meu irmão, minha irmã. A nova aliança, tem 1 milhão de textos que dá para conectar e expandir, e fazer um baita de um estudo. Mas o apóstolo Paulo, ele é tão claro quando ele fala isso. Não é uma recompensa pela prática, para que vocês não venham a se orgulhar. Fiz tudo bem a minha vida inteira, sou filho de pastor. Isso não garante nada. Eu ia para o inferno igual se Jesus não se tornasse Senhor da minha vida. A Olivia, minha filha, está no mesmo caminho. Não importa se os avós dela são cristãos. Ela vai ter um momento na vida dela que ela vai ter que escolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. E eu, como pai, vou instruir, vou mostrar o caminho, vou ensinar a palavra. Mas é uma decisão. A minha parte, eu vou ser responsável até que ela possa tomar essa decisão. Não vou largar e falar, se for da vontade de Deus. Né? E aí ele continua no versículo 10. Porque nós somos obra-prima de Deus. Você percebe? Olha que beleza, ele fala que nós somos obra-prima. É uma pintura. Nós somos como algo que foi feito por Deus de maneira única. Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Quando nós nascemos de novo, nós não só vivemos livre do pecado, mas nós temos um propósito para viver. Gente, presta atenção, quando a gente vivia no limite, a gente vivia de maneira egoísta, individual. Eu tô construindo aqui em cima do raciocínio e do que você entendeu de que eu e você somos pessoas ruins sem Jesus. Se você não concorda com isso, então não vai fazer sentido nenhum para você essa palavra. Mas se eu parto desse ponto, eu percebo que, mesmo eu sendo escravo dos meus desejos, Deus ainda me vê como obra-prima dele. E quando Jesus Cristo se torna Senhor e Salvador da minha vida, agora eu não vivo mais da maneira antiga, eu vivo de uma maneira nova. E agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para praticar as boas obras que Ele já preparou. Gente, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe um futuro, amém? E aí não importa a idade, pode ser uma criança ou pode ser uma pessoa idosa. Sabe por quê? Porque Jesus tem um plano, Ele tem um plano, mas a gente não descobre esse plano se a gente fica na beirada. É como se estivesse ali na frente, mas a gente fala, não dá para enxergar daqui, aumenta a letra, aumenta a fonte para enxergar melhor, para ver se eu realmente quero. Ele está dizendo, filho, filha, você precisa vir até a mim. E é isso que o apóstolo Paulo vai falando. Ele vai então, olha, não se esqueçam que vocês foram unidos. Versículo 13, vocês estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto por meio dele, por meio do sangue de Jesus. Porque Cristo é a nossa paz. E ele vai falar essas coisas, é lindo o texto, nós lemos aqui junto. E ele fala isso no versículo 18. Por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Viver o cristianismo sem o Espírito Santo é viver no limite de uma vida sem Cristo. A religião, a prática religiosa, a frequentar um prédio, não nos transforma em cristãos. O que nos transforma em cristãos é nós reconhecermos Jesus. Antes de eu crer em Ti, eu era uma pessoa egoísta, que olhava para os meus desejos. Eu não era pior igual aos outros, mas eu era ruim sim. Eu pensava em mim.
mas eu não quero mais viver assim. Por isso que a gente fala aqui que a decisão por Cristo é uma decisão pessoal, ela não é grupal. Vamos todos aceitar Jesus. Não, é pessoal. Eu sei que eu tenho coisas no meu coração, com meu marido, com a minha esposa. Eu sei que eu fico constantemente com o meu coração duvidando do amor, das coisas que aconteceram. E eu quero encerrar isto na minha vida. Gustavo, como é que a gente faz? Tem um curso na igreja? Não. O que tem? A cruz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu olho para frente. Por isso que não dá para a gente ficar vivendo tentando ter um passado melhor. Quem vive tentando ter um passado melhor se torna escravo do passado. Mas quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele fala isso: todos vocês têm acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Eu e você podemos chegar até o Pai. Eu quero então encerrar com vocês lendo somente um texto. O texto de Colossenses 2, versículo 6. O mesmo apóstolo Paulo escrevendo sobre essa nova vida maravilhosa que existe, ele diz para a igreja lá em Colosso algo muito similar com esse texto de Efésios. Mas ele constrói agora num novo nível. O que você faz agora com essa nova vida? Olha o que ele diz lá em Colossenses 2, versículo 6. E agora, como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Parece uma coisa estranha, né? Se eu aceitei, porque Paulo está falando, não é só sobre aceitar, é sobre escolher diariamente continuar a segui-lo. Eu não vou ficar vivendo no limite. Eu vou continuar a segui-lo. Olha o que ele diz. Versículo 7. Aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem a sua vida. Quem tem que aprofundar as raízes e edificar a vida? Quem? Eu. Fala, eu. Ele falou, eu te dou tudo, todas as ferramentas, todo o que você precisa para a devoção, o texto vai dizer, tudo o que você precisa está aqui, agora é com você. Você percebe que esse agora é com você, não é para a gente ver se a gente vai ser salvo, é porque nós somos salvos. Eu sou salvo, o que eu faço agora? Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, diz a música lá do Juliano Som. Então a sua fé, se você aprofundar as suas raízes e edificar a sua vida como escolha, qual que é o resultado disso? A sua fé vai se fortalecer na verdade, e vocês vão transbordar de gratidão. A gratidão é o antídoto contra a comparação. Se você e eu mantemos o nosso coração grato, podem dizer para a gente o que quiserem. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, troca de marido, troca de esposa. Sou grato por tudo que eu tenho, porque o que eu tenho foi me dado por Deus. Gente, não é utopia, não é impossível, só que a gente não pode esquecer, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé vai se fortalecer com aquilo que você foi ensinado, e eu e você transbordaremos de gratidão. A banda pode subir aqui. No próprio texto de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13. Pode ir para o versículo 13, Gessé, por favor. Paulo, na mesma ênfase do texto de Efésios, porque Paulo vai repetir isso constantemente, porque nós precisamos nos lembrar disso constantemente. Olha o que ele diz: vocês estavam mortos
Quando estavam mortos? Ah, vocês pegaram, eu estava. Por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Não vou explicar o que é circuncisão, porque senão eu vou começar a falar muito aqui de novo. Então Deus lhes deu vida com Cristo. É com Cristo. Não é a parte de Cristo, é com Cristo. Pois perdoou todos os nossos pecados. Versículo 14. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-os e pregando-os na cruz. Versículo 15. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. O que quer dizer, Gustavo? Governantes e autoridades espirituais, aqueles acusadores. Porque o mundo, uma das estratégias de Satanás, é exatamente fazer isso o quê? Através de influências, dizer erroneamente o que nós deveríamos ser, fazer, acreditar. Eu não estou falando para a gente ser alienado, tá, gente? Não estou falando para a gente não assistir TV. Eu não creio nisso. Eu creio que mais importante do que qualquer força que existe eterna é o Espírito Santo que habita no coração daquele que crê em Jesus. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas quem está no limite fica sempre na dúvida. Quem está no limite, sabe, tem a impressão de que Deus e o diabo estão brigando uma lutinha de braços de queda de braço, sabe? Tem uma hora que parece que o diabo está ganhando, aí tem uma hora que parece que Deus está ganhando. Ele já foi destruído na cruz, Satanás. E Jesus, quando ele voltar na segunda vinda, ele vai destruí-lo com um sopro da sua boca. Isso é animal. Vai ser uma vitória única, porque ele já está destruído. Agora quem está no limite anda sempre na dúvida. Parece que é refém. É muito legal a Bíblia, né? Olha que ela fala, desarmou. Desarmou a única coisa que ele tinha contra nós, que seria o pecado, a acusação. Jesus Cristo fez o quê? Desarmou. Por isso que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, crer de que essa bondade de Deus que nós cantamos de manhã, de que esse amor que nós cantamos, ele é real. Sem essa compreensão, a gente não desfruta dessa nova vida. Quando eu entendi, eu não consigo colocar isso em outras palavras, mas quando eu entendi que eu era ruim, e Ele me amou quando eu era egoísta, pecador, e hoje eu não preciso mais ser esse cara, eu tive esperança. Minha vida mudou. Alegria, gratidão. Não queria mais ter o que os outros tinham. Aprendi a viver na estação que eu estava. Minha experiência com Jesus foi muito cedo. 14 anos. É com 18, 17, todos meus amigos namorando. E eu não. Eu aprendi a ser grato. Eu aprendi a aproveitar. As minhas maiores amizades se tornaram nesse tempo, que todos os meus amigos estavam, e eu ganhei grandes amigos na minha solteirice. A solteirice não é um problema para Deus. A solteirice, o apóstolo Paulo fala que ela é um dos maiores momentos para você glorificar a Deus. Às vezes a gente fica esperando o próximo capítulo da nossa vida, uma próxima coisa acontecer. É sempre o próximo. É agora, meu irmão, minha irmã. A gratidão é agora. E se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, glória a Deus. O que eu preciso é Cristo. Agora eu e você precisamos escolher o que está no versículo 7 de Colossenses. Deixa projetado, Gessé. Aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem a sua vida. Você quer fazer isso nessa manhã, meu irmão, minha irmã? Porque essa é uma oração que eu não posso fazer eu por você.
É uma oração que você tem que fazer mediante isso. Você pode ficar em pé no seu lugar? Vamos cantar, para que você possa orar, refletir. Depois nós vamos terminar orando. Mas eu creio muito, eu creio por experiência, eu não creio porque eu ouvi um pastor pregar. Eu creio porque um dia eu experimentei isso, e eu estou testemunhando para vocês. O meu testemunho, o testemunho do Gustavo, não é o testemunho de um cara que um dia foi drogado, que foi cheio de bebida, e Jesus veio, salvou, e agora eu estou certinho. Não, eu tive uma vida bem sem graça, mas eu era escravo dos meus desejos, profundamente escravo da opinião das pessoas. Eu era um mentiroso profissional. Eu sabia manipular as pessoas de um jeito que, olha, mas eu não conseguia viver assim mais, porque eu tinha sempre o medo do quê? Uma hora alguém vai descobrir. E se me conhecerem de verdade, o que vão pensar de mim? Isso é escravidão. Eu era escravo das coisas que eu criei sobre mim mesmo. Sabe como é que foi que Jesus, como é que você ficou liberto disso? Porque eu entendi que eu sendo daquele jeito, Jesus me amava, só que Ele não queria me deixar daquele jeito. Entende? Ele não olha e fala, você é ruim mesmo, Gustavo, mas eu te amo, fica assim. Eu falo, não, você está ruim desse jeito, mas eu vou te mostrar o melhor, o plano que de antemão eu já tinha preparado para você. O que eu preciso fazer? Me arrepender. Arrepender do que, Gustavo? De viver longe de Jesus. Você entende que é isso? É isso. Eu me arrependo de viver longe de Jesus. Eu me arrependo de viver longe de Deus, viver na minha própria vida, viver com a minha própria confiança, pensando que eu sou o melhor em tudo. Eu me arrependo disso. Mas e o controle, Gustavo? Eu me arrependo. Agora, eu vou viver conduzido por Deus. Gustavo, mas isso é muito abstrato para mim. Por isso que Ele deixou o Espírito Santo. Por isso que Ele deixou a palavra de Deus, por isso que Ele deixou a comunhão dos santos, por isso que Ele deixou os amigos e amigas. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ser um, mesmo sendo diferentes uns dos outros. Mas essa unidade faz com que a gente tenha a responsabilidade de ajudar uns aos outros. De às vezes, mesmo eu hoje, tendo nascido de novo, chego até o Rick, meu amigo, e falo, mano, pisei na bola, estou pensando isso, estou com essa insegurança, e eu sei que é pecado, eu sei que eu estou crendo numa mentira, mas você pode orar por mim? Torna a gente consciente das nossas coisas. A gente não esconde mais, a gente traz a luz para a gente ser curado e liberto. Por isso, meu irmão, minha irmã, o texto de Colossenses é isso. Eu vou escolher edificar, construir, ser enraizado em Jesus. E o benefício pertence a Ele. E quanto tempo vai demorar para dar fruto? Não sei, não estou preocupado, porque eu estou gastando a minha vida com Jesus. Por isso eu quero que você feche seus olhos e você faça uma pergunta ao seu próprio coração. Eu quero isso. Eu quero viver essa vida onde o meu passado, meu irmão, pode ter sido bom, pode ter sido ruim, pode ter sido meia boca. Eu só quero te dizer, tem algo melhor adiante. Melhor do que tudo que você já viveu. Mas você precisa tomar essa escolha nessa manhã. Seja você já um crente batizado, seja você uma pessoa que está chegando na igreja, seja você alguém que talvez está se reconciliando com Deus. Como nós ouvimos na semana passada, o nosso Deus é um Deus de reconciliação. E Ele está aqui nessa manhã, amém? Feche seus olhos, fale com o Espírito Santo agora.